Eu gostaria que vocês colocassem em pé. É com muita alegria hoje, nesse sábado, que nós recebemos aqui pela primeira vez na nossa igreja o pastor Vilmar Flosano. E é amigo da minha irmã, então também é meu amigo. Desde já o considero como meu amigo. Então, queridos, é hora de nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. Amém? Então, pastor, vem para cá, por favor. Daquele jeito que todo mundo dessa igreja recebe. Amém? Pastor Vilmar Flosano. Não, assim tá fraco. Vamos lá? Podemos melhorar isso, né? Pastor Vilmar. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Pastor, tem toda a liberdade. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem tomar o seu assento. Muito obrigado. Que bom estar aqui com vocês pela primeira vez, mas é como se a gente já tivesse vindo aqui por muitas outras vezes, porque o ambiente é um ambiente do Espírito, é um ambiente onde Deus se faz presente. Então eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Enquanto isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, verso 1 a seguir. Louva a Deus por essa riquíssima oportunidade. Louva a Deus também pela vida do pastor Eliezer. Deus abençoe pela oportunidade de estarmos aqui. Irmão Adilson, muito obrigado pelo convite. Que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês e de todos esses jovens que servem a Deus com o coração, com a sua alma, com o seu espírito. Então, a palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Marcos, capítulo de número 16. Louva a Deus também pela vida da minha esposa, a irmã Sara, está lá no fundo. Faz assim, vou ver. Deus abençoe pela tua vida. Meu amigo irmão Joelmir e sua esposa, irmã Diele, que está nos acompanhando. Marcos, capítulo de número 16, verso 1 a seguir, diz assim. Eu estou lendo na versão Thompson. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aroma para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. E dizia uma às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olharam, viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele, o jovem, disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graça por esta oportunidade, te damos graça por este ambiente, nós te damos graça pelos louvores, pela vida de cada filho teu que está aqui esta noite. Te damos graça pela tua palavra, porque ela é verdadeira, ela é simples, ela é eficaz. Que o Senhor possa levar cativa a nossa mente até o trono da tua graça, que o Senhor neutralize
toda a altivez do maligno, para que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse capítulo de número 16 fala sobre a ressurreição de Jesus. Muito obrigado. Na minha humilde opinião, esse capítulo talvez seja um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Não que os outros não sejam, muito pelo contrário. Cada um tem o seu valor, mas você já parou para pensar que se você lesse toda a Bíblia Sagrada, principalmente os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e não tivesse em nenhuma das narrativas dos apóstolos de Jesus que escreveram, falando sobre a ressurreição de Jesus, nós estaríamos talvez em torno de um nome de uma religião semelhante às demais, porque nós ouviríamos relatos, histórias, milagres feitos, uma morte, porém ele continuaria lá até os dias de hoje. Assim como os fundadores das outras religiões que nasceram, cresceram, tiveram a sua influência sobre pessoas, sobre estados, países, nações, o mundo, mas eles nasceram, cresceram, morreram e continuam lá até hoje. Com Jesus é totalmente diferente. Com Jesus já começa diferente pelo seu nascimento. Quem anunciou a chegada dele não foi a corte, não foi o império, foi a imprensa celestial. Deus convidou a imprensa do céu e disse: desce até a terra e anuncia que o Salvador da humanidade está chegando. Ele nasceu, cresceu, com 13 anos, ele aparece no cenário mundial, dá um nó na cabeça dos estudiosos, some, e com 29 anos, 29 para 30 anos, ele aparece no cenário mais uma vez. Com 3 anos de ministério, ele mudou a história da humanidade. A história da humanidade, ela não é conhecida antes e depois de Buda, antes e depois de Confúcio, antes e depois de Tutankhamon. Não, a história da humanidade, ela é conhecida e dividida antes e depois de Jesus de Nazaré. Só para a gente entender o peso dele. Jesus nunca escreveu nada. O único relato na Bíblia que a gente tem é quando trouxeram a ele uma mulher pega em ato de adultério, segundo quem trouxe, porque só trouxeram uma parte, não trouxeram uma outra. E Jesus conversando com aquela mulher, a Bíblia diz que ele se inclina e escreve na terra. Não sabemos o que ele escreveu, o que ele queria dizer com aquilo que estava sendo escrito, mas o fato é que ele não escreveu absolutamente nada em livros. A sua forma de escrever foi no coração do homem. Suas palavras mudaram o entendimento. Suas palavras feriram o coração do homem. Suas palavras fizeram com que reis, príncipes, impérios crescessem ou caíssem. Esse é o Jesus que nós estamos falando. Nasceu, cresceu, ao terceiro dia ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não escreveu nada, mas deixou 3 grandes promessas. Primeira, João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Primeira promessa que Jesus deixou
para os seus filhos é que na casa de meu pai há muitas moradas. Em outras palavras, ele estava dizendo para mim e para você: ei, você está na terra, mas você não é da terra. Você está aqui, mas você não é daqui. Nós somos lá de cima. A segunda grande promessa que ele deixou está em João 14 também, quando ele diz assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, para que o Pai envie o Consolador. Quando Jesus disse aos seus discípulos essa expressão, eu não vos deixarei órfãos, ele estava dizendo acerca de uma cultura que havia na sua época, que, por exemplo, se um líder morresse, os seus seguidores não poderiam migrar para outra escola. Então Jesus estava dizendo: ei, não fiquem perturbados e nem perturbe o coração de vocês. Eu vou morrer, eu subirei, mas eu vou enviar o Espírito, o Espírito Consolador, para que aonde vocês estiverem, Ele esteja com vocês. Em Atos 2, a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um vento vermente impetuoso e encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em língua conforme o Espírito Santo lhe concedia que eles falassem. É a promessa que Jesus deixou, é a promessa que ele cumpriu, e o que eu acho mais lindo dessa palavra de Jesus é que o Espírito Santo não foi embora. Ele permanece conosco até o dia de hoje. Quando você levantou da sua cama, o Espírito Santo levantou com você. Quando você caminhou pelas ruas de Cascavel, de Toledo, ou qualquer que seja a cidade que você mora, ou que você está nos ouvindo agora, o Espírito Santo levantou juntamente com você. Não é à toa que a Bíblia diz, irmãos, que 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não pode ser atingido. Não é à toa que a Bíblia diz que se eles vierem contra ti por um caminho, por 7 caminhos eles vão ter que fugir. Por quê? Não é porque nós somos bonitos, porque nós somos belos, ou porque nós temos influência, é porque o Espírito Santo de Deus está conosco. É porque o Espírito Santo está nesta igreja, e nada, nenhum império, nenhum ditador, nenhum déspota conseguiu parar a marcha da igreja, porque foi Jesus quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Será que você pode levantar pelo menos uma de suas mãos e dar um glória ao nome do Senhor dos Exércitos, porque o Espírito Santo de Deus, Ele ainda está conosco, e Ele está essa noite para falar conosco, aleluia. A terceira grande promessa, Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Irmãos, eu estou esperando ansiosamente o cumprimento desta terceira promessa de Jesus. E a Bíblia diz: antes ao soar da última trombeta, nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. A ONU não vai impedir, as Nações Unidas, a OMS, Roma não vai impedir, a Igreja Católica não vai impedir, os governadores não vão impedir, os demônios não vão impedir, o diabo não vai impedir. Quando ele se colocar de pé e dar ordem, nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Eu gostaria que você alegrasse o teu coração nesta noite, porque lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá coronavírus, lá não haverá Covid-19, lá não haverá medo. Lá, irmão, é de eternidade em eternidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E a igreja que espera ansiosa está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, ora
hora vem, Senhor. E esse capítulo de número 11, eu vou resumir ele. Ele é o capítulo da ressurreição que nos dá uma lição extraordinária. Primeira coisa, escute o que eu vou te dizer. Primeira coisa, nada melhor do que um dia após o outro dia. Nada melhor do que um dia após o outro dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que não acreditam no amanhã. Eles não acreditam que algo novo pode acontecer. Eles não acreditam que Deus pode mudar a história. É por isso que algumas pessoas, por mais ricas e poderosas que são, tiram as suas vidas. Dão um tiro na cabeça, pegam veneno, bate na vitamina, dá para o filho, para o esposo, para a esposa, toma. Pega uma corda, sai desesperado, escreve uma carta dizendo que ama o pai, ama a mãe, pedem perdão para todo mundo e saem e tiram a sua vida. Por quê? Porque elas estão vendo apenas o hoje. Elas não conseguem perceber que o choro, a Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem ao amanhecer. Irmãos, entendam isso. A Bíblia trata, o salmista escrevendo, ele trata o choro como uma possibilidade e não como uma certeza. Mas ele trata a alegria como uma certeza e não como uma possibilidade. Não trate certeza como possibilidade e possibilidade como uma certeza. O choro pode durar uma noite, não significa que ele vai durar, mas enquanto ele está durando, chore, porque há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir também. Enquanto a possibilidade estiver acontecendo, viva ela, mas acreditando que a alegria ela vai vir ao amanhecer. Ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza. É como se o salmista estivesse dizendo assim: olha, a alegria já comprou a passagem, ela já entrou dentro do avião, ela já alçou o voo e ela está aterrissando no seu jardim, na sua casa, na sua família. Não perca a sua esperança, acredite que Deus é o Deus do ontem, do hoje, é o Deus do amanhã e está escrevendo uma nova história para a minha vida, para a tua vida. Enquanto nós vivermos, nós vamos acreditar. Ei, olha aqui para mim. A Bíblia diz que bom não é ter carro, casa, dinheiro. Quando a Bíblia vai falar sobre aquilo que é bom, a Bíblia diz assim, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que passa na tua mente, no teu coração e na tua alma. Eu não sei quantas rejeições você sofreu ao longo da sua vida. Eu estou falando para 95% de jovem. E a juventude está passando por uma fase que muitos jovens adolescentes estão querendo tirar a sua vida. Porque a pressão do que vai ser, aonde estudar, qual faculdade fazer, com quem casar, devo namorar, qual relacionamento, ideologia, de gênero, o que ser, o que sou, o que serei, na cabeça, na mente, no coração, fazendo as pessoas criarem uma pressão psicológica. Mas eu venho nesta noite, no nome de Jesus, dizer para você: Deus tem um projeto de vitória para mim e para a tua vida. Os projetos e os pensamentos de Deus, eles ainda são maiores, mais altos do que o meu, do que o seu. Acredite, Deus tem um novo amanhã para a tua vida. Creia, nada melhor do que um dia após o outro dia. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele falou. Creia
Nada melhor do que um dia após o outro dia. A expressão diz assim: passando o sábado. Jesus, na quinta-feira, João 14, João 15, e a partir de João 16, ele está falando com os seus discípulos, conversando com eles. Lavou os pés dos discípulos, falou que ele era a videira verdadeira, o seu pai era o agricultor, nós éramos os ramos e deveríamos dar frutos, falando na intimidade dos discípulos. Na quinta-feira ele está conversando com os discípulos, na sexta-feira ele é traído, morto, mas na mente dos discípulos ainda tinha uma certeza: ele vai ressuscitar. Mas aí passou sexta-feira, passou sábado e o domingo está indo embora. Há quem estava acreditando que na sexta-feira alguma coisa ia acontecer. Sexta-feira não aconteceu nada. Não, mas sábado alguma coisa vai acontecer. Não é possível. Mas o sábado está indo embora e não aconteceu nada. Sábado à noite está indo embora. Aquela ansiedade misturada com preocupação e com uma certa certeza de que alguma coisa vai acontecer, mas não aconteceu nada. Tanto é que alguns discípulos que moravam em Emaús, que foram para Jerusalém, estão voltando embora. E Jesus está com eles perguntando: onde vocês vão? Não, tinha um tal de um profeta que falou que tinha vindo em nome de Deus, ia ressuscitar, mas já é hoje o terceiro dia. Mas ainda é o terceiro dia. Ainda é o terceiro dia. Então os discípulos estão preocupados e nada aconteceu. Não aconteceu na sexta, não aconteceu no sábado, mas no domingo de manhã. No domingo de manhã, o que ele prometeu, ele está cumprindo. Eu não sei se você está vivendo na sexta-feira, porque a gente é assim. A gente, quando recebe uma palavra de Deus, a gente pensa que aquilo vai cumprir amanhã. Ou no máximo semana que vem. No muito, a gente vai esperar um mês. A gente nem espera os 3 meses da experiência. Aí vai passando os dias, vai passando os anos. Irmão, tem algumas palavras que Deus liberou sobre as nossas vidas, que elas podem acontecer amanhã, e eu já vivi isso. De Deus falar coisas hoje e amanhã acontecer. Mas eu ainda estou esperando promessas que Deus me fez quando eu tinha 16 anos. E eu fiz 36. Não parece, né? Existem promessas que alguns levaram 25 anos. Abraão. José sonhou e correu para a mesa e chamou os irmãos e o pai e diz: olha, eu sonhei. E lá se foram 13 anos. E Davi, 40 anos. E a promessa da terra prometida, 40 anos. E um povo que estava na Babilônia, 70 anos. E um povo que estava no Egito, 430 anos. Tem coisas que Deus vai falar que vai se cumprir amanhã, mas tem algumas promessas que elas vão passar pelo teste do tempo. E você precisa estar atento ao que Deus está te treinando para cada momento da tua vida. Irmãos, Deus não vai dar nada para nós enquanto nós não estivermos preparados. Nenhum lutador, nenhum jogador, por mais hábil que ele seja, a gente vê essas lutas de MMA e o camarada sobe lá e eu
Fico olhando, eu com um soco daquele eu desmaiava por uns 3 dias, irmão. E você vê o cidadão vai lá e leva soco, chute, pontapé, mas vai saber quanto de treinamento ele já passou lá atrás. Quantos socos, quantos chutes ele já levou, ele criou resistência. E quando ele vence, quando ele é campeão mundial, que ele pega o troféu e a lágrima cai dos olhos, quem está olhando só vê o momento. Foi um soco. Não, não foi um soco. Foram anos de treinamentos. Às vezes Deus ainda só não lhe deu aquilo que você está pedindo, buscando, porque Ele está te treinando. E treinamento, irmão, que ninguém vai ver. É você e o urso. É você e o leão. É o Davi lá vencendo o urso, vencendo o leão. Quando ele vai enfrentar Golias, quem está olhando para ele disse: nossa, ele enfrentou e venceu com uma pedra. Não, foram dias e meses de treinamento. Mas quando o momento chegou, as mãos de Deus estavam com Davi. Espere, que na hora certa Ele vai estender a mão, e quando Ele estender a mão, o milagre vai acontecer. E eu já vou terminar essa palavra. Nada melhor do que um dia após o outro. E o texto diz assim, ó: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram um aroma para irem ungir o corpo de Jesus. Irmãos, toda vez que eu leio esse texto aqui, eu até brinco, e esses dias o pastor Reis até me corrigiu no bom sentido da palavra, né? Eu disse assim para ele: eu deveria ler esse texto assim: passando o sábado, Pedro, Tiago e João levantaram cedo e foram comprar aroma para ir ungir o corpo de Jesus. Mas eu não vejo Pedro andou por sobre as águas. Eu não vejo João, que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Eu não vejo Tiago, que subiu o monte da transfiguração, viu Elias, viu Moisés. Mas eu estou vendo 3 mulheres que para sua época não tinha valor algum. O valor da mulher se equivalia a gerar filhos, e se não assim o fizesse, era considerada maldita. Mas essas mulheres que não têm nome, que não têm expressão, que não andaram por sobre as águas, que não reclinaram a sua cabeça no peito de Jesus, que não subiu no monte da transfiguração, são elas que estão aqui. Eu creio, escute o que eu vou dizer para a gente terminar. Eu creio que chegou o tempo, e esse tempo se chama hoje, em que Deus vai escrever o nome dos anônimos na história. Não, eu precisava que você recebesse isso no teu espírito. Eu estou dizendo que Deus não vai precisar mais, depois dessa pandemia, dos famosos, daqueles que têm nome, que se colocaram acima de tudo e de todos. Não, Deus não vai precisar, irmão, de nome, de quem tem fama. Não, Deus não vai precisar de gente que cobra cachê milionário para vir servir a noiva. Não, Deus vai levantar aqueles pequeninos que ainda correm para dentro do quarto, aleluia, que ainda fecha a porta, que ainda dobra o joelho na beirada da cama e que ainda clama no secreto. Deus vai começar a responder à igreja em público por causa dos anônimos. Oh, glória! Deus não precisa de nome, irmãos. Quem é que estava pregando na inauguração do templo de Salomão? Quem pregou? Ninguém.
Quem cantou na inauguração do templo de Salomão? Ninguém. Quem pregou no dia de Pentecoste? Quem cantou no dia de Pentecoste? Ninguém. Mas tinha uma igreja e tinha um povo com os joelhos dobrados, orando e dizendo: manda, Senhor, o Espírito Santo. Manda, Senhor, o Espírito Santo. Clamando ao Deus do céu. E Deus ficou de pé e disse: vai, Espírito Santo, sopra, porque eles não vão ver da onde está vindo o vento, se é do sul, se é do norte, se é do oeste, se é do centro. O Espírito Santo sopra aonde Ele quer, e ninguém pode barrar o Espírito Santo. Ô moça, ô rapaz, é você que Deus vai usar, é as tuas mãos que Deus vai usar, é o teu louvor que Deus vai usar, é a tua boca que Deus vai usar, é os teus olhos que Ele vai abrir, é os teus ouvidos que Ele vai consagrar, é os teus pés que Ele vai dizer: conformosos são. Conformosos são. O pé de quem? Daquele jovem, daquela moça, daquele rapaz. É o teu nome que Ele vai escrever na história desta cidade, para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Quem está disposto a se cadastrar nessa lista? Levante as suas mãos, fique de pé comigo. Levante as suas mãos para o céu. Eu estou ouvindo o que Isaías ouviu: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu estou ouvindo a voz do Senhor dizendo: não pare na pandemia. Eu estou ouvindo a voz do Senhor dizendo: não pare no vírus. Eu estou ouvindo a voz do Senhor dizendo: não pare no medo. Eu estou ouvindo Deus dizendo aquilo que Ele disse para Moisés: Moisés, porque clama a mim, diga ao povo que marche. Eu vim esta noite dizer para esta igreja: marche. Eu vim antes dizer: marche, porque enquanto nós estivermos marchando, Ele vai soprar o vento da providência. Aí você está dizendo: irmão Vilmar, você não conhece o meu passado. Você conhece o passado de Maria Madalena? 7 espíritos malignos pegavam ela, jogava ela para um lado, para o outro, levava onde queria. Aí chegou o Senhor dos espíritos, aquele que está acima de todos os espíritos, Jesus Cristo, e disse: ponto final. Vai saindo um por um, pelas portas do fundo. Pega a sua bagagem. Maria Madalena agora pertence a mim. Não, eu não estou querendo saber o teu passado. Eu estou olhando para o teu futuro. Para o teu futuro. Vamos orar? Levante as mãos. Vamos orar agora. Eu gostaria que você orasse
pelo Brasil. Meu Deus, irmão, há uma guerra cultural, há uma guerra ideológica, há uma guerra. Pena que nem todos estão percebendo a guerra que está acontecendo. Não é apenas uma guerra política, é uma guerra cultural, é uma guerra ideológica, é uma guerra de tronos. Quem vencer essa guerra vai ditar as leis, os costumes, a cultura. E a igreja precisa se posicionar no mundo espiritual. Vamos orar pelo Brasil, pelo legislativo, pelo executivo, pelo Paraná, por Cascavel, por Toledo. Mas eu gostaria que você orasse com toda a força da tua alma, como se isso dependesse exclusivamente da tua oração. Pai santo, justo e verdadeiro, Senhor de toda sorte, Senhor de todo milagre, Senhor de todo poder, a tua igreja está com as mãos erguidas, Senhor, clamando pelo Brasil, clamando pela nossa nação, clamando pelo nosso estado, pela nossa cidade, clamando para que o Senhor se coloque de pé por este país, para que toda influência cultural e ideológica caia por terra no nome de Jesus, para que nenhum vírus tenha poder, nenhuma praga chegue na casa dos teus filhos, para que o teu nome seja glorificado e para que a tua igreja se posicione mais uma vez. Ouve o clamor dos teus filhos. Levante esta geração com poder extraordinário. Que a geração do arrebatamento seja uma geração forte, resistente, para que o teu nome avance, para que o teu nome ganhe território, para que o teu nome avance em culturas, em povos, em nações.